Olá, bom dia. Nós vamos apresentar a análise da canção Cálice. Trabalho feito por Alice Pedotti, Beatriz Pacheco, Gabriel Pulis, Matheus Janskevicius e Vinícius Ora. O autor da música é Francisco Buarque de Holanda, o mais conhecido como Chico Buarque. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1944. Durante os anos de chumbo, teve várias músicas censuradas e foi ameaçado várias vezes, tendo se exilado na Itália em 1969. As suas canções denunciavam os aspectos sociais e culturais da época da ditadura no Brasil. Em 1973, Chico lançou a música Cálice, em parceria com Gilberto Gil. Apesar de todo o cuidado que tiveram para a música não ser censurada, os censores identificaram a mensagem que eles tentaram passar e a canção foi censurada no mesmo ano, sendo proibida de ser gravada e cantada. Já em 1974, Chico foi proibido de gravar canções próprias, então ele lançou o disco Sinal Fechado, com canções de outros compositores. Após sofrer grande perseguição da ditadura e ter várias canções vetadas, ele criou 2 pseudônimos, e com esses pseudônimos ele conseguiu passar pela censura com músicas de críticas inteligentes nas entrelinhas. Em 1978, com o fim do Ato Institucional número 5, Chico Buarque usou e abusou de suas canções censuradas pela ditadura, gravando Cálice. Ele também escreveu novas músicas onde dizia tudo o que pensava sobre o governo ditatorial. Aconteceu no Brasil a ditadura militar no governo Médici, onde ocorreu um milagre econômico. Além da grande intensificação da censura dos meios de comunicação, como é citado várias vezes na música sobre o silêncio, e da criação do DOI-CODE, Departamento de Operações Internas e Centro de Operações Internas, também conhecido como Centro de Aprisionamento e Tortura para Pessoas que se opunham à ditadura militar. No ano de 1978, em meados do governo Geisel, a crise econômica se agravou e teve início de greves do país em setores essenciais. E ao revogar o AI-5, a música finalmente pôde ser lançada. A música fez parte do disco Chico Buarque, onde Milton Nascimento passou a fazer os vocais no lugar de Gilberto Gil. Analisando a canção Cálice, Chico Buarque já se expressa no título, ao fazer um duplo sentido entre a palavra cálice e o termo cálice, onde sendo o termo praticamente uma ordem no período ditatorial. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de A música começa com a referência de uma passagem bíblica. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Marcos, capítulo 14, versículo 36. Lembrando Jesus antes do Calvário, a citação convoca também as ideias de perseguição, sofrimento e traição. Na verdade, o verso tem outro significado, sendo ele: Pai, afasta de mim esse cálice. Chico pede o fim da censura, essa mordaça que o silencia. Ele brinca com esse jogo de palavras e enfatiza que o cálice é manchado com o sangue das vítimas pela ditadura, ligando com o fato de que na Bíblia o cálice era repleto com o sangue de Jesus, que sempre foi perseguido. Ao longo da música, Chico Buarque aparenta cantar o refrão gradativamente mais alto, unido com voz de Milton Nascimento, dando a entender que era uma multidão gritando e suplicando cada vez mais alto, pedindo ao Pai para afastar o cálice. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. Como aguentar a repressão e prosseguir? Na dor de viver o regime militar, Chico se indaga sobre a sua própria energia para sobreviver a essa época tão sofrida, sendo o vinho tinto de sangue essa bebida amarga que dói e é difícil de engolir. Nos 2 últimos versos, ele cita que, mesmo de boca calada, não se há silêncio na cidade, por conta da dor e do sofrimento que não deixaram de existir. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Neste trecho, ele diz que não vale muito ser filho da santa, santa sendo a pátria, onde no regime militar os ditadores diziam ser intocável, quase santificada. Logo em seguida, ele diz que seria melhor ser filho de outra pátria,
porém é perceptível a falta de rima, sendo proposital para que as pessoas entendam que, na verdade, ele queria dizer que era mais fácil ser filho da... Já no verso Tanta mentira, tanta força bruta, ele critica o fato de ter tanta alteração na verdade por parte da imprensa e de tanta força bruta imposta pelos militares. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Um fato que ocorria muito durante a ditadura era um método utilizado pela polícia, onde eles invadiam casas durante a noite, arrastavam suspeitos das suas camas, prendendo uns, matando outros e fazendo sumir os restantes, tudo em completo sigilo. Perante esse cenário, o que ele queria mesmo era gritar, expressando toda a sua raiva, ódio e sua resistência à censura, na tentativa de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa, pai. O Chico, ele ia fazer uma alusão a um método bastante usado pela polícia militar brasileira, que invadia casas durante a noite, arrastava os suspeitos das suas camas e prendendo uns, matando os outros e fazendo sumir os restantes. Sem poder fazer outra coisa, eles vão assistir passivamente na arquibancada, esperando o monstro da lagoa, com medo. E a figura, a própria imaginária das histórias infantil, representa aquilo que nos foi ensinado que devemos temer, servindo de metáfora para a ditadura que nós deveríamos ter medo da ditadura. E monstro da lagoa pode também ser uma expressão usada para se referir aos corpos que apareciam boiando nas águas do mar ou de um rio. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, vai abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Aqui, a ganância ela vai ser simbolizada pelo pecado capital da gula, com a porca gorda e inerte, como uma metáfora de um governo corrupto e incompetente. A brutalidade da polícia ela vai aparecer em faca, perdendo seu propósito pois já está tanto gasta de tanto ferir a população, e já não vai cortar mais. Novamente, o sujeito vai narrar sua luta cotidiana em sair de casa, em abrir a porta, estando no mundo silenciado, com essa palavra presa na garganta. Além disso, podemos dizer que abrir a porta é o sinônimo de se libertar, não a queda do regime. Com o tema religioso, o eu lírico questiona do que adianta ter boa vontade, fazendo uma referência à Bíblia, e convoca a passagem: paz na terra aos homens de boa vontade, lembrando que nunca vai ter paz com a ditadura. E apesar de ter forçado a se reprimir as palavras e sentimentos, ele continua mantendo o pensamento crítico. Resta a cuca, mesmo quando a gente deixa de sentir, existe sempre a mente dos desajustados que seriam os bêbados do centro da cidade, que continuam sonhando com uma vida melhor. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Para dar contraste agora com as anteriores, essa última estrofe vai fazer um vestígio de esperança nos versos iniciais, com a possibilidade de o mundo não se limitar apenas àquilo que a gente conhece. E percebendo que a sua vida não é um fato consumado, que está em aberto e pode seguir em diversas direções, o lírico ele vai reclamar o direito sobre si mesmo. E querendo inventar seu próprio pecado e morrer do próprio veneno, afirma a vontade de viver sempre seguindo as próprias regras. Para isso tem que derrubar o sistema opressor, a que se dirige, no desejo de cortar o mal pela raiz, no verso, quero perder de vez tua cabeça. Sonhando com a liberdade, ele vai demonstrar a extrema necessidade de pensar e se expressar de forma livre, e querendo reprogramar de tudo que a sociedade conservadora lhe ensinou, e deixar de estar subjugado a ela, em perder seu juízo. Os dois versos finais fazem alusão direta a um dos métodos de tortura usado pela ditadura militar, que é a inalação de óleo diesel. Ilustram também uma tática de resistência, que é fingir perder os próprios sentidos para que se interrompesse a tortura. Bem, curiosidades. Em uma entrevista ao documentário Canções do Exílio, Gilberto Gil afirma ter dificuldades ao cantar a canção Cálice, pois ela retrata a dor, tormento, repressão e censura. E também faz ligação com o pai, já que na Bíblia tem a expressão de comunhão, que é o refrão da música. Como o motivo da música era sobre a censura e tudo mais, Gilberto, durante o festival Lula Livre, homenageia o ex-presidente com a música Cálice, após Lula ser vetado pela justiça de realizar entrevistas e gravar vídeos.
Em 1973, Gilberto fez uma apresentação improvisada na Politécnica da USP, Universidade de São Paulo, como um protesto em razão da morte de um estudante que ele era contra a ditadura e acabou sendo assassinado. Em 1973, aconteceu também um show no AMB, no qual Gil e Chico, ao se apresentarem com a música Cálice, tiveram seu microfone e as caixas de som censuradas. O volume ficava baixando e cortando.